os mitos eles vão dar algum sentido, né, alguma direção para as coisas que nos acontecem hoje, né. Acontece que o mito, na antropologia, o mito, ele é verdade. Ele é uma verdade, assim, aconteceu. Não é uma narrativa metafórica que, né, quando a gente vai pensar no Édipo, né, o Édipo é uma tragédia, o Sófocles que escreveu, né, tem um autor, é uma tragédia grega, né, que assim como outras tragédias, tem um roteiro lá, né, que vai dizer da experiência humana, né, mas que, bom, foi uma tragédia lá, alguém escreveu, né. Freud pega a tragédia grega, Édipo Rei, né, para dizer, bom, isso é o que acontece com o menino, né, na sociedade. Por quê? Porque isso tem a ver com o mito individual do Freud, sobre a sua própria família, sobre como ele entendia o pai dele, a mãe dele, os irmãos dele, né? E claro, ele ouviu na clínica, né, essas questões, mas a gente vai ter aí, né, o Freud para pensar, né, essa dinâmica edípica, ele criou um mito de origem da família humana, que é o que está lá em Totem e Tabu, que foi super criticado pelos antropólogos, tá aí, o João falou, né? Mas que é isso, para Freud, é um mito freudiano. É o pai da horda primitiva, né? Qual é o mito freudiano que está lá em Totem e Tabu, né? Que é o mito de origem da família humana. É o quê, né? Tem o pai da horda, que o Lacan depois vai falar, o orangotango, o macacão. Ele fala brincando assim. Então a gente tem o que era o pai da horda, que ele gozava de todas as mulheres, gozava do corpo de todas as mulheres. Então ele tinha filhos, né? Só que aí ele barrava os filhos de gozar das mulheres, só ele gozava das mulheres. Os filhos se emputeceram, conversaram entre si, né? Vamos acabar com esse cara. E aí eles mataram o pai da horda, né? É esse o mito lá de Totem e Tabu, né? É a morte do pai da horda. É isso. Né? Eles vão lá, matam esse pai todo-poderoso, o macacão, como diz Lacan. E o que eles fazem com o corpo? Comem. Comem o corpo do pai. Então, não tem provas desse assassinato. Não tem evidências arqueológicas, né? É isso que Freud vai nos colocar. Uma vez que o pai está morto, o que acontece? Instala-se a lei. A lei era personificada, era o corpo desse pai real, já estou com Lacan, né? Era o corpo desse pai real, que concentra em seu corpo todo o gozo, tudo de gozo, sem nenhuma barra. O pai é o próprio gozo, se a gente for parar para pensar, que ele tinha do corpo das mulheres, mas se a gente for parar para pensar também, né? Já tentando pensar a partir de Freud, críticas, né? Talvez a gente possa pensar que esse todo-poderoso, que então era um homem que gozava de todas as mulheres, talvez ele fosse o gozo em si, né? E não só o gozo de um homem sobre todas as mulheres, né? É assim que Freud vai representar o gozo todo-poderoso, sem nenhum limite, né? Mas se a gente for parar para pensar, o pai da horda é o gozo ilimitado em si, né? Ele é o próprio gozo. Se a gente for parar para pensar também, aí eu vou deixar a pulga atrás da orelha, tá? Esse pai pode ser todas as mulheres, né? Ele é o gozo ao mesmo tempo que se extrai de todas as mulheres, né? Então esse é o mito de origem da família humana, né? Para Freud, né? É por isso que alguma coisa disso vai se repetindo nos microcosmos familiares, né? Se a gente pensar com Freud, e essa história primeva, originária, ela vai se repetir estruturalmente